Então, mas é o que eu tava te falando, cara. E eu sonho toda noite, vem aquele cara correndo atrás de mim, um gordinho assim pelado, falando, agora é minha vez, agora é minha vez. E eu fugindo dele na praia. O que será que é? Tomara que não seja eu. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando de novo mais um TeraCast aqui. Isso aí, Você galera. que tá no YouTube, você que tá no Spotify, você que tá no Deezer. Se você tá em algum lugar pirata, valeu, tamo junto, está dando audiência pra gente. Estamos começando mais um episódio. Cara, que convidada incrível que a gente tem hoje. Nessa temporada estamos com convidados tops. Já tivemos na primeira temporada o Conrado, o Ronei e a Solange. Aí infelizmente a pandemia parou e agora voltamos com tudo. Casa nova, estamos no Canoa Restaurante Nova. e tem tudo a ver com a nossa convidada. Isso aí. Melhor lugar de pesca e restaurante de Dourados. E é assim, se você vir aqui pegar um rodízio e pegar 3 peixes, você ganha uma terapia de graça. Que eu tô... Com ela, Jailane. Olha Tudo bom, aí. Jai? Tudo Chega bem, mais perto meninos? aqui. Tudo bem, Jailane? Tudo bem, vocês? Tudo jóia. Jailane, pra quem não sabe, pode falar dona? Como é que é? Como é que fala quando não quer falar que é dono da empresa? Quer falar que é dono? Proprietária. Ela vai lá. Proprietária. Ela vai lá. Ela aparece Ela de vez em aparece lá e quando, tal. já. Proprietária do Canoa Restaurante e terapeuta. E que mais? Que é Mulheres em Ação, é BPW, é tanta coisa que você é. E agora eu faço treinamento também nas empresas e palestras. Olha aí, cara. Todo mundo tem 4 empregos. Só, gente, o que você faz? Eu sou no máximo um programa ali. Garoto de programa só. Então, eu também. Mas E você, o que você faz? Eu trabalho. Trabalha. Tá Trabalho, bom. ué. É terçarela. Tudo bom, Jai? Tudo ótimo. Você, conte mais onde você nasceu, como é que foi o seu começo aí. Você nasceu em Dourados? Nasci em Dourados, sou douradense, tenho 38 anos e no começo da minha história, assim, teve um pouco de tragédia, porque o meu pai morreu de acidente de carro. Ô, louco. Quantos anos você tinha? Eu tinha 7 anos, tinha acabado de fazer 7 anos. Vixe, bem novinho. Ele tinha 30 anos, era muito novo. Nossa, Minha mãe muito novo. também era muito nova, tinha 30 anos. E minha mãe era do lar, então ela precisou começar a trabalhar para fora para sustentar eu e os meus 2 irmãos, nós somos em 3. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, até por ser essa mulher hoje multifunção, tem a ver ali com a minha infância. Gostar da terapia e trabalhar com traumas também tem a ver com a minha infância. E aos 10 anos eu também comecei a trabalhar. Minha mãe saía para trabalhar, e aí eu já ia para casa da vizinha e já comecei a trabalhar ali de babá. E desde os 10 anos eu nunca parei de trabalhar. Eu ia falar que legal, mas teve tragédia, né? Fica estranho, né? Fica estranho. Mas eu entendi. De início foi uma tragédia, mas depois eu consegui também ver o lado positivo que isso tudo me trouxe, né? De trabalho, de ajudar pessoas que passam pela mesma situação ou parecida com a minha. De força, né? Te deu força naquele momento. Sim. Você estudou aonde? Eu estudei em escola pública a vida toda, eu fiz faculdade, cursinho público, faculdade na UFGD, público, sempre em escola pública. Então, sempre aqui em Dourados. Sempre em Dourados. E construiu sua carreira, está construindo, né, sua carreira, tem um restaurante topíssimo, que é o Canoa. Mas quem não conhece, que eu acho que é difícil de difícil, conhecer, mas assim, cara, de vir, difícil. porque às vezes a pessoa... E vou te falar um negócio, saiu no Jornal Nacional? Saiu no Jornal Nacional. Você lembra dessa matéria do Jornal Nacional? Não lembro. Você não é estudado da... Eu não lembro dessa... Quando começou a pandemia, não, na greve dos caminhoneiros. Lógico que eu lembro, agora... No início da pandemia, é isso. Né? Sim, falou que... Vocês... Eu quero que você conte pra galera. Canoa Como foi a Restaurante iniciativa, em Dourados, Mato Grosso do Sul, levou na cidade longe por um motivo muito bom. Isso, né? Legal levar o nome da cidade positivamente, né? Nos jornais. O que aconteceu? Quando começou a pandemia, a gente decidiu fechar o restaurante, o movimento já estava bem fraco, e nós demos férias coletivas para os nossos colaboradores. Só que daí meu marido ele recebeu no celular um vídeo de um caminhoneiro falando que ele estava com muita dificuldade em achar lugares abertos. Porque já estava todo mundo fechando e o caminhão dele não tinha aquela cozinha. E ele só tava... falando, a galera de restaurante de estrada tava com medo, né? Porque vem gente do Brasil inteiro e tal. Isso, então eles não estavam tendo lugar para comer.
E como a gente ia fechar e estavam os alimentos aí, né? O meu marido ficou sensibilizado e falou assim, o que você acha da gente fazer umas marmitas e entregar para os caminhoneiros? Aí ele falou, estava pensando em fazer umas 70 marmitas. E eu falei, tá, vamos fazer. Mas fiquei meio apreensiva, porque com medo, né? Ai, como que a gente vai fazer essas marmitas? Os nossos colaboradores já estão de férias. Mas aí falei, tá, vamos conversar com eles, vamos ver se eles topam. E a gente conversou com eles toparam, vieram trabalhar voluntário. E aí a gente pegou e pediu para eles não divulgarem, né? Porque com medo de passar mais pessoas, e o objetivo era ajudar ali os caminhoneiros. Só que um caminhoneiro passou e ele achou a ação tão legal que ele filmou e jogou nas redes sociais e aquilo viralizou. E foi sem intenção, então. E era foi você, né, com a mãozinha assim para entregar, né? Eu, Ricardo, os nossos colaboradores, né? Porque todos, foi muito legal, porque a equipe ficou muito unida, assim, porque todos eles aceitaram participar disso junto com a gente, né? Porque não tinha como só eu e ele fazer essas marmitas, né? E o legal, assim, que a ideia foi dele, né? Foi do Ricardo. Eu aceitei, mas eu fiquei bem apreensiva, com medo, né, de como seria, até do gasto mesmo. E o benefício, depois que viralizou essas imagens, foi que as pessoas começaram, daqui da cidade, fazerem doação. Então, assim, quando ele falou 70 marmitas, eu falei, vamos fazer, mas vamos fazer 50, porque essa semana já vai dar 250, eu já estava preocupada. Mas o legal foi que dessas 50 marmitas que a gente ia fazer, a gente só fez nesse primeiro dia, porque nos outros dias já começaram a chegar as doações. Então, as pessoas, nossa, que bacana que vocês fizeram, eu quero ajudar com uma carne, eu quero ajudar com isso. E aí, aquele número de marmitas foi foi quadriplicado, então deu para atender mais gente, e foi muito legal o retorno que a gente teve disso, foi uma bênção, assim. Que legal, um beijo pro Ricardo, né? Que eu ouvi a voz dele. Eu ouvi a voz dele acho que umas 3 vezes na vida. Já conversei 10 vezes. Mas ele é um cara que fala com o olhar, sabe? Pessoa que fala com o olhar, que não fala muito, né? Não, às vezes eu chego aí que eu falo, vou pescar, ele olha pra mim e fala, não vai não. Não vai. Você vai sentar ali, você vai sentar ali e não vai pegar nada. Mas eu quero falar do outro lado, já. Você, claro, Canoa, sucesso. Todo mundo conhece Canoa, todo mundo já veio aqui no Canoa, é sucesso. Mas eu quero falar do seu lado terapeuta, esse lado de empoderamento das mulheres. Você se destacou muito, assim, em questão de, 3, 4 anos. Até chegou um dia que eu vi você no outdoor de palestra, que ia ter palestrante de fora, nacional, e seu nome estava lá. Fiquei muito feliz, assim, senti orgulho de você por te conhecer e tal. Coisa boa. E como é que foi esse lance da terapia? Você falou que teve traumas e com isso você aprendeu a lidar e quis passar isso para frente, mas assim, que momento que deu uma virada, assim, que você passou de só terapeuta? Porque a gente sabe que toda profissão tem várias. Que momento ali que foi? Foi você que buscou isso ou aconteceu? Tá, a minha primeira formação, eu sou professora de português e de literatura, e quando eu... Mais uma profissão, vai anotando. As pessoas estão com muita profissão. Eu me sinto muito inútil, cara. Alguma tem que dar certo. Por isso que a gente criou um podcast. E eu vou terminar meu curso de inglês urgente pra falar que eu sou... E quando eu comecei a dar aula em uma escola pública, na época eu tinha acabado de fazer pós-graduação, estava fazendo disciplinas do mestrado, e quando eu cheguei na escola pública, os alunos tinham muita dificuldade, e eu dava aula para o ensino médio, e eu queria muito preparar eles para o vestibular, porque eu falava assim, poxa vida, é uma concorrência muito desleal com uma escola particular. E aí eu comecei a motivar eles contando a minha trajetória, que era possível, porque eu só tinha estudado em escola pública, e eu sempre precisei trabalhar e estudar, sempre. Então, não tinha aquele tempo para estar ali me dedicando, e eu queria fazer com que eles acreditassem neles. Então, lá na escola, eu comecei a trabalhar muito, como eu estava preparando eles para o vestibular, muito caderninho de redação, essas coisas. E aí, com isso, eu fui sendo meio que terapeuta, meio que psicóloga dos meus alunos, porque isso foi gerando uma confiança. Então, quando eu chegava lá na escola de manhã para dar aula,
eles estavam sempre, tinha algum aluno meu me esperando e dava desculpa que era para me ajudar a pegar os materiais, mas sempre estava ali me contando alguma coisa pessoal. Ai, Jai, tá acontecendo isso comigo. Ai, Jai, meus pais. Ai, Jai, tô namorando, tô insegura. Então, eu comecei a fazer essa função. Então, isso foi despertado na escola quando eu dava aula. E aí eu dava aula, era uma escola em Indápolis, e aí eu voltava, porque é nessa estrada aqui do Canoa. Aí vinha na hora do almoço, já vinha direto aqui pro Canoa trabalhar. Então dava aula não vinha e voltava. Almoçar, né? Vinha trabalhar. E voltava aqui pro Canoa para trabalhar. Mas isso foi despertado através dos meus alunos. E aí você sabe se tem faculdade de terapia? Eu sou bem burro assim. Eu também sou bem... É um curso a terapia. A faculdade é de psicologia, né? É um curso. Então, depois disso, o padre da minha igreja falou, você podia fazer um curso de terapia, tá? Você está lidando muito bem com os jovens e tudo mais. E aí eu fui fazer o curso. E aí eu me apaixonei pelo curso, até porque eu fui muito curada também nesse processo, né? Como eu falei, a minha infância foi bem traumática, e quando eu descobri quanto que isso era possível, da gente se libertar dos nossos traumas, da gente mudar, eu fiquei apaixonada pela terapia e decidi fazer a minha profissão. Que legal. A minha nova profissão. E porque... tem que fazer psicologia primeiro? Não, aí eu fiz o curso de terapia. Eu achei que tinha que fazer a psicologia, depois se especializar em terapia. Não. E com a terapia, ela evoluiu muito, né? De uns anos pra cá. Virou meio que... Você viu que os famosos sempre falam, né? Não, eu corto tudo, mas não corto minha terapia e tudo mais. Você sentiu isso em Dourados? O público de Dourados aceitou bem? Você acha que ainda tem um receio? Hoje, assim, mudou muito. Quando eu comecei a atender na terapia, ainda tinha bastante preconceito. Eu lembro que eu atendi aqui numa salinha aqui em cima do MS Gramas, e as pessoas gostavam porque era um local distante, então ninguém via ela estacionando ali, então era uma coisa muito escondida. Fala, na terapia, fala, não, comprar flor. Sim, comprar grama. Então tinha essa questão de preconceito, ou quando alguém comentava, estou fazendo terapia, mas você está depressivo, você está doente. Tá louco. Isso que eu ia até falar, mas e a terapia, porque a imagem é sobre pessoas que são depressivas. Tá com problema, né? A pessoa se você fazer uma terapia, você tem que estar com problema. Exatamente. E não é isso. E não é, porque na verdade não existe uma pessoa que não tenha problema, né? Quem não tem problema? Então, as pessoas quando me perguntam, quem precisa fazer terapia? Eu falo, só todo mundo. Só todo mundo com a idade. Quanto antes vir, melhor. Né? Então, a terapia, ela é para todo mundo. E aí, com o tempo, isso foi sendo revertido, até nessas questões de famosos, nessa questão, por exemplo, aqui de Dourados, a minha primeira cliente era uma das minhas primeiras clientes era uma digital influencer, a Joane, e ela foi uma das primeiras pessoas a falar, nossa, estou fazendo terapia, gente, é muito bom, é maravilhoso, estou fazendo com a Jailane, sigam a Jai e tal, e ali começou, então assim... Hoje, eu estou na terapia já há bastante tempo, então, assim, às vezes as pessoas falam, aquela terapeuta famosa, que tá famosa, como se eu tivesse entrado no mercado ontem. Não, já estou em atendimento há 7 anos na terapia, então tem muitos outros cursos que eu já fiz, e mais toda a experiência. Então, hoje eu acho muito legal porque mudou muito. Hoje os meus clientes, a maioria deles tem o maior orgulho em falar que está fazendo terapia comigo, sai lá, posta, mostra a senha para entrar no meu consultório, sempre falam melhor dia da semana, meu momento, autoconhecimento, investimento. Eu sempre falo para os meus clientes que eu não chamo a minha terapia de tratamento, eu chamo de investimento. É investimento na nossa saúde mental, em autoconhecimento. É um momento nosso, é um momento que todo mundo precisa e é maravilhoso. Então agora, para a galera que está ouvindo aí no Spotify, eu estou assistindo, quero que você resume. Não dá para resumir, porque é um mundo enorme a terapia, mas para leigos, assim, que não fazem terapia, claramente precisam. Eu só dar um abraço, a gente começa a chorar. Mas, assim, esse preconceito eu acho que não é nem mais preconceito, é mesmo, às vezes, falta de informação. Então, dá um resumo aí pra gente e para todo mundo que tá ouvindo a gente aí. A terapia, ela é autoconhecimento. Às vezes, a gente tem alguns medos que estão relacionados a traumas.
Por exemplo, quando eu falo que eu trabalho com memória emocional e trauma, às vezes a pessoa fala, então acho que não precisa, acho que não é para mim. Porque tem a ideia, a noção de que trauma é uma coisa muito grande. Sim, mas só que ela tem níveis. Por exemplo, o que aconteceu com meu pai nos gerou um trauma muito grande, porque foi uma tragédia, foi um acidente. Mas acontece, muitas vezes, traumas muito pequenos. De uma palavra, de quando o cara começa um bullying. Falar que o parceiro é gordo. Exatamente. É absurdo. Eu preciso, então. Eu falei do guri. Eu tô precisando, então. Vai ter que pagar a sessão, né? Não, aí eu não tô mais precisando. Então, às vezes, o trauma, ele pode ser algo pequeno, mas ele nos paralisa. E às vezes a gente tem algumas atitudes que a gente não sabe, porque isso ficou guardado lá no nosso subconsciente. E a gente está agindo daquela forma por conta de trauma. Ou até por conta de uma herança genética que foi vinda, aí isso entra um pouquinho mais em constelação familiar, que a gente precisa fazer essa quebra para não repetir. Por exemplo, tem caso de suicídio na sua família. A probabilidade de você ter pensamentos suicidas é muito grande. Maior do que de outras pessoas. E aí você tem essa possibilidade de você trabalhar isso, de fazer uma quebra para que seus filhos não tenham esse tipo de pensamento. Seu pai comia muito? Sua mãe? Eu tô falando, eu vou ter que fazer. Vou ter que fazer. Constelação familiar. Ô, Vinícius, obrigado. Mais um cliente aqui. Vamos lá, vamos curar isso aí. Vamos curar, vamos fazer. E eu vou postar no Stories também. Vou falar aqui, ó, minha senha. E agora, onde que fica o consultório? Já pra mim saber, pra também a galera quiser procurar. Facinho. Fica em frente ao Parque dos IPs, lá no Medical Center. Olha aí. Prédio lindo. Sabe aquele prédio bonito, espelhado? Olha aí. É lá naquele lugar. Eu tô vendo você com a ceninha lá, balançando a perninha que vai conversar. Eu tô vendo. Dia mais esperado da semana. Hoje eu vim me curar do Vinícius. Mas ó, que massa, que legal. Fico feliz que você vai. Que legal. Eu quero te perguntar um negócio que eu vim pensando muito pra colocar em entrevista com você, porque eu acho que você é a pessoa certa. Não vou chorar aqui não, calma. Mas a internet... Você é uma pessoa que se beneficia muito da internet. Você está falando que as pessoas postam quando estão com você. JP é cantor e mostra sobre sua música. Eu, por causa da rádio. A internet é maravilhosa. Sim. Mas a internet é destruidora mentalmente. Ela acaba com pessoas, acaba um relacionamento, acaba. A gente sabe disso. Ela ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela para destruir, Muitas pessoas, você sente isso, você sente que a internet está... Como é que eu falo? Expondo muitas pessoas, estão estragando muitas pessoas, ou você acha que não, que ela só está potencializando coisas, igual você está falando, traumas antigos e tal, ou você acha que já é uma coisa nova? Tipo assim, é uma categoria nova, traumas da internet, coisas que eu passei na internet, porque você falou que... Eu olho pro Vinícius e tenho vontade de rir. Tá vendo? Eu tô falando sério, cara. E eu olho pra ela e tenho vontade de chorar. Ele nunca falou sério, não vai falar sério. Eu tenho vontade de desabafar. Tá, entendi essa pergunta. Sim, ela tem, da mesma forma que ela traz benefício, ela traz muito malefício. Por quê? Eu sempre brinco, eu falo, gente, ninguém vai postar os boletos. Então, eu atendo muitas pessoas falam, ai, mas sabe que eu queria ter um relacionamento igual da fulana. Você vê no Instagram da fulana? Nossa, porque tem a família perfeita, porque tem a vida perfeita. E eu falo, não, perfeito, ele não existe. Eu falo, ninguém vai mostrar ali os boletos. Então, assim, até comigo mesmo. As pessoas falam assim, nossa, Jai, que massa, você sempre tá animada, você sempre tá alegre e tal. Eu falo, não, nem todo tempo. Eu também me permito, de vez em quando, ficar triste com alguma situação, com algum fato que me aconteceu. Só que nesse momento eu não vou pra internet. Porque as pessoas, todo mundo já tem os seus próprios problemas. Então eu não vou lá para descarregar. Se eu não estiver bem, inclusive nem na terapia, eu atendo. Né? Mas aí as pessoas muitas vezes sim tem essa imagem que ela fica olhando, observando a vida de alguém e fala, nossa, aquela vida é perfeita, a minha vida não é perfeita, e ela se frustra e muitas vezes entra até em depressão por conta disso. Então é real. Sim, é muito real. E eu sempre falo, muito cuidado com o que você vê na internet. Muito cuidado, principalmente no Instagram da vida. Vida perfeita, ela não existe. Porque a pessoa olha, ela é fã daquela pessoa e começa a entrar na cabeça dela que a vida dela é muito insignificante, né? Ou muito sem graça, né? Eu já me peguei
olhando assim e pensando, cara, minha vida, se eu fosse, tipo assim, filmar minha vida, nossa, é tão sem graça. Tá? E não é, né? É a gente que não tá valorizando, né? Exato. O cara só potencializa coisas que às vezes acontecem no dia a dia. Você tá com os filhos, você tá com o cachorro, você tá... E é legal aquele momento, só que você não filma, né? Sim. E o cara... Exato. Tá vendo? É isso aí. Faz Às bem. vezes eu olho e falo assim, queria ter um programa na rádio. E corpo, já viu? Tem Queria ser... tem umas pessoas... Hã? O Faustão tá bem demais. Outra coisa que eu quero te falar, você tem um lado de mulheres, né? Você virou, tipo... É feminista? É feminista? Acho que não. eu acho que feminista é muito... Eu não consigo... Como você define isso? Porque Mulher você não é empoderada. defensora. Empoderismo. Fala, Não, mas nessa... Empoderismo. Não existe a É a palavra. nova que eu tô usando agora, Tá. vai dar... Mas eu quero dizer assim, que é o contrário do que eu tô falando. Você consegue colocar para as mulheres serem parceiras dos seus maridos, ou tipo assim, você não quer que seja mais, nem que seja menos, sabe? É muito legal isso. Como é que você tá vendo, como é que as mulheres estão te aceitando? Porque eu acho que tem um pouco de receio também. Fala, olha, ela é, né, mulherão, não sei o quê. Na verdade, assim, graças a Deus, não. Hoje eu atendo, o público masculino é muito grande na terapia. E geralmente, quando eles chegam até mim, foi as esposas que pediram para ele: olha, tem uma terapeuta, Jailane, tem a Jai, queria que você fosse lá na Jai e tal. E alguns homens, às vezes, quando olham o meu Instagram, falam: poxa, mas você só fala de mulheres, Comissão do Direito das Mulheres pela BPW, Mulheres em Ação, mulheres e tal. Eu gosto de trabalhar esse empoderamento feminino, com as mulheres, para elas acreditarem nelas, mas eu trabalho também de uma forma leve, porque as coisas para as mulheres começaram a ficar muito pesadas. Então, eu falo por mim, muitas funções, e muitas vezes eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, e de repente, quando eu comecei a falar, não, eu não tenho que dar conta de tudo, eu não vou dar conta de tudo, e tá tudo bem, eu quis levar isso para as mulheres também. Então, eu trabalho nesse empoderamento, nesse sentido. E, às vezes, alguns homens já falaram: mas eu acho que você fala muito de mulheres, não é feminista. E eu falo: não, feminista geralmente é aquelas mulheres que falam que não precisam do homem para nada. Eu sou independente, eu não preciso. E eu sou muito... contrário disso. Então, eu sempre mostrei que eu preciso do meu marido. Eu sempre falo assim, às vezes ele olha lá, por exemplo, o óleo do carro. Você tem que trocar o óleo do carro. Eu falo: eu já faço muito em abastecer. Isso é coisa de homem. Então, às vezes eu tenho isso. Isso é coisa de homem. Isso você precisa fazer para mim. Eu não sei trocar um pneu e para mim isso... tá tudo bem. Então, na verdade, eu trabalho muito com essa questão de, não, a gente quer ter um homem para ter uma segurança, a gente quer, então, não tenho nada disso, eu não preciso de homem. Esse empoderamento feminino é totalmente o contrário. Então, eu sou muito favorável de que tem serviços que eu percebo que são homens, não tem como fazer igualdade, porque a gente... nem precisa, né? E não precisa, porque serviço pesado mesmo, você não vê, é raro ver uma mulher na construção civil, assim, tem vários setores que você percebe que são os homens, que isso para a mulher é muito pesado, é muito puxado. Então, assim, esse tipo de igualdade, eu não gosto de trabalhar. Sim, e tudo bem também, né? Porque, assim, igual hoje mesmo, eu tava conversando com as meninas que trabalham comigo, que lá a gente tem que abrir a porta toda vez, e é bem pesado. E aí ela falou: abre lá, porque eu não consigo, não sei o que. Eu falei assim: abre lá você não quer igualdade? Né? Vai lá bater uma massa. Eu falei do jeito pra ela. Ela deu risada. E é geralmente é meio que isso. Só que é doido que ao mesmo tempo... A diferença do feminismo é que, assim, quer igualdade, mas assim, eu não preciso do homem. Você vê que não... Tudo bem não aguentar bater uma massa. Entendeu? Tudo bem não aguentar trocar o pneu. É normal. Então, porque ao mesmo tempo você tá vendo aí grandes montadoras, grandes empresas, que a mulher é presidente, que a mulher é gerente, que a mulher tá tomando decisões que impactam na vida do homem, né? E o homem às vezes não sabe que é uma mulher que teve a ideia, que é uma mulher que... Isso é muito legal. E eu vi que você incentiva mesmo, né? A mulher a ser empreendedora, acreditar. Isso é muito legal. Eu queria que você deixasse essa mensagem, que eu vejo muito que você fala sobre empreendedorismo. Da mulher, às vezes, ela faz muito bem alguma função e quer abrir o próprio negócio, ou quer alcançar
posições, né? Ou até tem medo, né? Não, porque às vezes o machismo existe, isso é óbvio. Isso. E às vezes ela tá ali, ela não tem problema de você sair fora daquele ambiente que tá atrapalhando ela, porque ela tem condição de tentar outra coisa, sabe? Sim, porque assim, é muito diferente a mente da mulher com a mente do homem, né? O homem, geralmente ele tá fazendo uma coisa, ele é mais centrado. Um exemplo banal, o cara tá lá assistindo futebol. Se a mulher estiver ali falando com ele naquele momento, ele fala, amanhã você pega meu carro lá pra você trocar o óleo, tá? E você passa foi lá no... em casa? E você passa no mercado, ele não tá ouvindo nada do que ela tá falando. Enquanto a mulher, a mente dela, ela é multitarefas. Então, ela pode estar assistindo a novela e ele vir e falar alguma coisa para ela. Olha, amanhã você passa no mercado para comprar a carne do almoço. Ela fala, ok, anotado. Então, ela tá ali na novela, ela tá aqui no celular respondendo a amiga. Ela tá pensando que ela tem que passar no mercado. Ela tá pensando no que ela tem que deixar a casa arrumada, que é o dia do lixeiro passar. Então, ela é multitarefas, ela é multifunções, né? Então, quando a gente agrega... esse homem centrado com essa mulher multitarefas, por exemplo, num casamento, a chance do casal prosperar é muito grande. Por exemplo, Ricardo e eu, a gente não teve herança, né? Então foi trabalhando muito, foi os dois se ajudando. Eu tenho essa ideia aqui, ele tem essa forma de trabalhar que é diferente. Então, quando a gente se une nisso, a chance de crescer é muito grande, porque quando é só um, é muito difícil, porque eu vou pensar em coisas que ele não pensa, e ele vai, às vezes, fazer coisas e agir em coisas que, para mim, eu tenho muita dificuldade. Uhum. E você, quando os dois, um ajuda o outro, um coopera com o outro, e ele te deu espaço, né? Que é isso que é legal também, deixar... Os homens aí, que não... né? Mas no caso tem que ter namorado, né? Não é o seu caso. Além de dar espaço, eu acho que é muito importante incentivar também. Uhum. Dá uma dica aí para um homem incentivar. Por exemplo, assim, quando eu fiz o meu primeiro workshop em Mulheres em Ação, as mulheres saíram alucinadas. Nossa, que workshop legal e tal. Só que como eu já tenho muitas coisas, elas falavam, quando que vai ser o próximo? Eu falava assim, caramba, nem tão cedo, calma lá, porque é muito difícil montar um evento. Porque você tem que ir atrás de patrocínio, aí você tem que montar camiseta, você tem que montar equipe, você tem que... É muita função. E aí eu falei, calma lá, nem tão cedo. Dá um tempo para terapeuta aqui, que é muita coisa. E aí ele falou assim, mas para isso não morrer, por que você não faz umas lives convidando algumas mulheres que também são mulheres em ação, que tem para agregar para outras mulheres, e aí você não deixa esse nome morrer? Então, assim, a ideia foi dele. Que massa. Então, muitas ideias são dele. E aí ele fala, por que você não faz assim? Eu falo, nossa, que legal. E eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu acho muito massa falar isso, né? Sim. Nossa, ele que deu as dicas, ele que me falou. Aí, ano passado? Não, esse ano. Daí, Mulheres em Ação ficou muito conhecida com as lives, tal. Aí como que é o nome? O Rubens da TV Gran falou, vamos colocar na TV. Virou um quadro Mulheres em Ação. O que você acha de a gente colocar na TV e tal? Aí eu, Ricardo, o que você acha? Não sei o que lá. Acho legal. Eu falei, eu quero topar, uma experiência diferente. Eu gosto muito de me arriscar. Eu dou muito até a minha cara a tapa nas coisas. E aí peguei e falei, então tá, beleza. Conversei com ele. Aí eu falei, vou convidar uma pessoa. Ele, não, é um programa de estreia, faz um bate-papo, chama mais mulheres. Ou seja, ele acabou me dando um roteiro ali, eu fui ali e executei. Então, assim, eu falo, mais do que você aceitar, não, eu tô deixando, a questão não é essa. Isso. Incentiva, vai junto. E você executou, né? E também ouviu, muito legal. Mais um apresentador de TV. Eu tava olhando aqui, quem não sabe, a gente tem uma. Eu tava olhando e falei, cara... Esse currículo já por isso que tem 3 folhas. Só toco violão e malemar. Jai, muito obrigado, foi um prazer demais entrevistar você. Eu acho que a gente tem que fazer parte 2, 3, porque com você é legal fazer temas específicos, não é? Sabe, tipo assim, vamos falar sobre tal coisa da mulher, tal coisa no casal. Porque você tem muito conhecimento, você fala de uma forma muito leve, você fala de uma forma didática, além de... Não sabia que você era professor, então tá explicado aí. Mas eu quero que você faça o convite pra galera seguir o seu Instagram. E principalmente, o Canoa já é sucesso. A galera vai almoçar aqui, depois relaxado da terapia, vem aqui.
Mas eu quero que você fale da terapia, principalmente para mais pessoas que precisam, às vezes, de ajuda, porque uma coisa eu aprendi, não faço terapia, infelizmente, ainda, mas uma coisa eu aprendi, é melhor do que conversar com um amigo, às vezes conversar com o cônjuge, conversar com o terapeuta, porque ele está totalmente alheio e tem conhecimento, né? Exatamente, né? E não vai ter esse tipo de interferência, né? Nem Então julgamento. é diferente, nem julgamento. Exatamente. Então faça aí o convite pra galera. Olha, onde eu olho? Pode escolher. Se você tem algum tipo de preconceito ainda, que deixe isso cair por terra, porque terapia é vida, é autoconhecimento, é maravilhoso participar desse processo. Então, assim, se deem esse presente, porque é maravilhoso, com terapeuta, com psicólogo, com constelação familiar, seja qual tipo de terapia for, sempre é válido, sempre vai agregar. Então, é muito bom, é autoconhecimento, é investimento em você, saúde mental. Seu Instagram? Meu Instagram, Jailane Terapeuta. Jailane Terapeuta, facinho. Eu já vou marcar uma consulta semana que vem. Não, melhor, eu vou te dar uma consulta. Você vai me dar? Não é possível. Não, eu não queria falar, a gente só trouxe ela porque todos nós, a produção aqui, a gente quer te ajudar. pra me ajudar. Tá precisando. Não é tão fácil assim que a gente marca de uma semana pra outra. Geralmente é meses. Olha aí, vai. Tá achando o quê? Que é Já assim? vai. Tá achando o Que quê? isso? Eu Então falei, vamos tem que marcar, pegar então, o peixe comer. premiado aqui no canoa. Você toma tereré, Jai? Eu amo tereré, douradense, né? Douradense Pronto, raiz. Raiz. A gente tá entrevistando a galera e a gente sempre dá um presente. Uau, que presentão. Que é um super kit da erva mate caseira pra Agradecer você nossos tomar o parceiros tereré. da erva mate Porque caseira. não tem nada melhor do que a pessoa aqui falando e você... Aham. entendi. Então tá, Tá, me beleza. conta mais sobre seu pai, quero saber. Então tá, então Que continua. lindo, amei. Jai, Agradecer, muito né? obrigado, tá? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, adorei participar. Eu sempre na sexta-feira, quando eu estou saindo do meu trabalho, eu adoro ouvir o Sextou. Eu vou entrar nesse sextou. Como é que faz? É meses, E aí, tá? Não é de uma... Aí às vezes eu chego em casa e me dá uma dosinha de desligar o carro, falo, vou escutar mais um pouquinho, fico uns minutinhos ali isso. dentro do carro. Então assim, que legal, porque eu também trabalho na terapia dessa forma leve, fazendo, a minha, geralmente eu falo assim que eu faço piada de mim mesma, porque faz bem a gente rir de si mesmo, porque a gente já tem muita dificuldade no nosso dia a dia, muito problema. Então, levar a vida de uma forma mais leve é o que a gente precisa. Então, eu gosto desse tipo de humor e fiquei muito feliz com o convite. Então, muito obrigada. Obrigado, Jai, sucesso. E eu levo essa teoria pra vida. Eu gosto de rir dos outros. É o que eu mais É o que faço. ele faz comigo, né, galera? JP, foi um prazer estar com você. Vamos conversar mais sobre isso. Abre esse coração. E sobre esse negócio de você ver a pessoa correndo pelado, vamos... Não, esquece aí. Você acha que eu tenho coragem de falar pra ela? Então, galera, seguinte, se inscreve no nosso canal, comenta aí, se você, entra nas redes sociais dela, tá? Vai fazer terapia, que eu também vou. Faça Eu também terapia. vou. Depois dessa aula. Terapia e viajar é o melhor investimento. E pescar. Aí já não Aí, sei. aí fechou, hein? Então, Jogar bola. Aí, cada um fala o que quiser. cada um fala. Então é assim, galera. Obrigado mais uma vez por estar acompanhando a gente aqui. Vini. Tamo junto. Tamo junto, até a próxima semana. Valeu. Tchau, tchau. Próximo Tchau, episódio é aquela gente. pessoa polêmica, hein? Que não faz Aqui. terapia também. Isso. Valeu. Tchau. Até mais. É hora do TeraCast.